Fala meu povo, beleza? Tudo bem? Sou eu aqui, Thiago Carmona, para a gente trocar mais uma ideia sobre os processos educacionais, aquilo que a gente aprende na vida, mas não necessariamente dentro da escola. Hoje eu queria conversar com você sobre essa cicatriz que eu tenho aqui na testa. Eu tenho uma cicatriz na testa que aconteceu com uma briga. Sim, vamos me situar. Eu era adolescente, 14 anos de idade, com uma turma que eu andava. A gente era bastante psicodélico, se é que você me entende o que eu tô querendo dizer. Mas engraçado que naquele dia a única psicodelia que a gente teve foi a da cachaça mesmo. A gente bebeu muito, estávamos tontos numa festa junina. Quando aconteceu uma briga naquela festa junina, a gente foi olhar a briga, porque sim, quando você está tonto, você vai olhar coisas que você não deveria olhar, e no meio daquela observação acabamos entrando na briga também, quebramos o pau. Na realidade nos quebramos, porque nós perdemos aquela briga, ainda bem que era uma outra época, porque naquela época a gente ainda brigava de mão e o objetivo não era matar os outros, apesar que um ou outro morria, mas era bem diferente do que é hoje em dia. Mas eu tive uma experiência muito grande e um ensinamento muito grande sobre o que é lealdade, o que é companheirismo, e essa experiência, anos depois, ela veio forte de novo na minha vida e eu queria contar para vocês. Nós estávamos em 7, a gente tomou um cacete, é a melhor das palavras que eu posso usar para contar essa história aqui, apanhamos bastante e eu saí com essa, como dizia um amigo meu, com essa perereca aberta na cabeça, porque isso aqui abriu e o seu melado desceu. Eu lembro nitidamente quando eu vi que algo estava escorrendo na minha cara e não era lágrimas e vinha da testa. Como não, eu não sou um ciclope que tem um olho só, eu logo pensei, é sangue, acho que preciso sair daqui. Mesmo tonto, a gente recobra as faculdades que a gente precisa para sobreviver. Nós corremos, conseguimos sair dali, mas eu estava realmente muito machucado, estava com dificuldade até de andar, porque eu estava tonto por causa da pancada na cabeça, as várias pancadas na cabeça que eu tomei. Nós conseguimos fugir, logo depois que estávamos seguros, nós deitamos no chão, aqueles que estavam machucados, eu era o mais machucado, e naquele momento a gente chegou num impasse. Eu precisava de socorro, ou eu precisava que alguém me levasse para minha mãe me socorrer. E eu aprendi uma coisa naquele momento que eu estava ali caído, porque dos 7 amigos, 6 não me quiseram levar em casa. E chamar a polícia, chamar socorro também não era uma coisa, e eu estava ali machucado. E eu lembro nitidamente que um deles me pegou, me botou no ombro, me segurou, me botou no ombro e falou, não, eu te levo na sua casa. Sem nenhum medo do problema que aquilo poderia dar para ele. Afinal de contas, ele estaria chegando comigo na minha casa, todo destruído, com a brecha aberta na cabeça. E ele me levou para casa e eu lembro nitidamente a gente chegando na minha casa, minha cabeça doía bastante. Naquele momento eu tive uma outra noção da lealdade que está dentro dessa história, já que a gente está falando de lealdade e companheirismo, que quando eu cheguei em casa minha mãe já estava chorando, segundo minha tia, há mais ou menos 1 hora, porque ela estava agoniada, não sabia por quê, mas sabia que alguma coisa estava acontecendo comigo. Aquela telepatia de mãe que a gente tem que respeitar, porque ninguém vai ser mais leal a gente do que a mãe da gente. E esse meu amigo me deixou, ele também estava com a cabeça machucada, menos, ele me deixou ali. Minha mãe ofereceu ajuda para ele falou que não precisava, ele foi embora, eu fui socorrido, tomei 3 pontos, porque abriu de um jeito que não dava para dar mais pontos, precisava de mais, mas não dava. Vivi uma semana ali com a cara toda inchada de pancada. E isso passou, graças a Deus, muitos de nós conseguimos estabilizar na vida e ver o que é importante na vida, o que não era importante na vida. E anos depois eu já estava casado, eu fui na casa desse meu amigo, ele morava perto da minha casa, eu conversei algumas coisas com a mãe dele, eu passei, ele estava do lado de fora tomando um vinho, a gente trocou uma ideia rápida e eu fui embora. Quando eu voltei, o meu sogro, eu estava com o meu sogro nesse dia, quando a gente voltou, que viramos na nossa rua, esse meu amigo estava caído na rua, ele tinha caído de bicicleta e tinha batido a cabeça no chão. Aparentemente ele não tinha nada grave, ele tinha uns ralados, mas como ele tinha bebido, ele estava tonto, então ele apagou. E naquele momento eu tinha certeza absoluta do que eu tinha que fazer. Eu tinha que socorrê-lo.
eu tinha que socorrer, porque é a obrigação, a gente vê uma pessoa caída na rua, a gente tem que socorrer, mas havia algo a mais ali, porque aquele ali tinha sido o cara que me carregou quando eu estava machucado também. Então não interessava nada ali, acabou o foco, meu foco foi totalmente lembrando daquela lealdade que ele teve comigo, daquele companheirismo que ele teve comigo. Eu e meu sogro socorremos ele, levamos ele para o hospital e infelizmente 13 dias depois ele morreu, ele não voltou, ele entrou em coma porque a pancada na cabeça foi muito forte e eu pude ter essa experiência de lealdade, de companheirismo desse cara que na época éramos dois malucos, mas tinha um caráter e uma lealdade impressionante. Logo depois ficamos sabendo várias histórias dele, de pessoas que ele ajudava. E aí eu aprendi que às vezes a lealdade e o companheirismo e a amizade, mesmo que maluca, ela surge das mentes mais improváveis. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre esse meu processo educacional, sobre a lealdade, o companheirismo e estar do lado de quem você está andando. Por isso que é importante saber com quem você está andando. Valeu? Até o próximo.